Bom dia. Marcos 10, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Partindo dali, foi Jesus para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. E outra vez grande multidão chegou-se a ele, e como era o seu costume, passou a ensinar as pessoas ali reunidas. Jesus tinha cruzado ali o Jordão, tinha ido para a Judéia, passado para o outro lado do Rio Jordão. E sempre onde ele ia tinha uma multidão de pessoas seguindo. E eu sempre tenho dito que era por vários motivos, né? Querendo aprender, querendo receber milagre, querendo receber uma bênção, ou até mesmo para os judeus para armar uma cilada, uma armadilha para pegá-lo. Esperando com isso ele entrasse em contradição, falasse contra a lei ou contra Roma, contra o governo de César. Mas Jesus em nenhum momento caiu dessa cilada, apesar de ter armado inúmeras delas, em várias situações, em vários momentos. Ele não caiu em nenhuma delas. Então ele foi, tinha uma multidão ali atrás dele, e ele então começou a ensinar, começou a apresentar o reino do céu, começou a falar sobre salvação. Jesus então, falando do reino de Deus. Em todo o tempo era o que ele fazia. Versículo 2. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e para colocá-lo à prova questionaram: é permitido o homem separar-se da sua esposa? Isso, ou seja, para colocar à prova, para testar, para pegar numa cilada, nessas armadilhas dele, ver o que ele iria falar, se ele iria falar contra a lei de Moisés. Porque naquela época, se falasse contra a lei de Moisés, né, os judeus se revoltariam tudo contra ele, pegariam ele, e ele seria julgado e condenado por falar contra a lei de César, a lei de Moisés. Então, eles perguntaram a ele: vem cá, vamos ver, né, o que ele vai falar. Mas Jesus, sabendo já das intenções dele, Jesus vai devolver a pergunta com uma outra. Inquiriu-lhe Jesus: o que eles ordenou Moisés? E eles replicaram: Moisés permitiu que o homem desse à sua mulher uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Quando Jesus pergunta o que Moisés falou, ele falou: olha, Moisés permitiu, sim, que o homem desse à sua mulher uma certidão de divórcio e mandasse embora. Ou seja, Jesus, Moisés concordou com o divórcio, Moisés permitiu o divórcio, ou seja, existia uma concordância de Moisés em relação ao divórcio. Aí vocês estão tentando entender, eles estão tentando falar que por Moisés, segundo a lei, Moisés concordava com o divórcio. Mas apesar deles conhecerem as escrituras, porque os fariseus tinham a obrigação de conhecer as escrituras, eram estudiosos, então eles deveriam saber que a questão do divórcio é muito anterior à lei. É da época da época da criação ainda. Desde a da criação, que Deus já tinha decidido, né, definido essa situação. Então eles falaram: não, Moisés permitiu que desse assim a certidão de divórcio, que divorciasse da mulher e mandasse ela embora. Aí esclareceu-lhe Jesus, versículo 5: Moisés vos deixou escrita essa lei por causa da dureza dos vossos corações. Entretanto, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Falou: olha, não, Deus deixou essa lei, foi para
por causa da dureza do coração de vocês, da dificuldade que vocês têm de perdoar, vocês não conseguindo perdoar por qualquer ato, erro. Então por isso que Moisés permitiu. Mas essa permissão não é de Deus, Deus não permite. E agora Jesus vai explicar que desde a criação, como tinha dito anteriormente, gente, que desde a criação Deus só fez o quê? Deus fez homem e mulher. Então Jesus os remete à criação, ou seja, bem anterior, negócio de lei de Moisés, qualquer outro tipo de lei, qualquer coisa. Fala, olha, quando Deus criou o mundo, no início Deus fez homem e mulher. Deus não fez nenhuma outra classe. Deus fez homossexuais, não. Deus fez homem e mulher. Macho e fêmea. Somente essas duas. Foi o que Deus fez. Então vamos prestar atenção. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Né? Apesar de iguais, são diferentes. Os dois seres humanos que Deus criou, somente esses dois. Então nós temos nós conseguimos entender bem essa questão do casamento. Então nós vamos, igual Jesus nos remeteu agora para o início, para o início da criação. Então agora nós estamos vendo aqui Deus criando o homem, fez um homem, o macho e a fêmea, os dois. E depois que Deus fez, o que ele disse? Versículo 7. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa. E os dois se tornarão uma só carne. Dessa forma, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Então, o que Jesus agora mostra? Olha, quem criou foi Deus, né? Na criação criou o homem, criou a mulher. E falou que, olha, o que vai acontecer com eles? Eles vão deixar a casa dos pais, eles vão deixar a casa das mães, vai deixar tanto o homem quanto a mulher. Eles vão deixar e vão fazer o quê? Vão se casarem. E que quando casarem, não são eles, esse macho e essa fêmea, que muitos pensam que, não, através de uma união sexual se transforma em uma só carne. Não, não tem nada a ver. Casaram, aí Deus transforma os dois em uma só carne. Agora é Deus. Resolveram casar, é uma só carne. Agora você está iniciando a sua família. Casou, início da família. Muitas pessoas acham que o início da família é quando nasce filhos. Não, tem nada a ver. Tem absolutamente nada a ver com nasce filho. A família inicia-se quando o casamento. É um dos motivos que eu sempre falo. Quando Jesus está falando que é largar pai e mãe e unir seu marido, exatamente cortar ali o cordão umbilical. É agora saber que agora vai ter a família dele, vai ter a família dela. Não tem que estar submetido ou submetida à autoridade dos pais. Agora não, a mulher agora, eu tô casado, não tenho que submetida, meu pai falou, não, seu pai falou, agora não interessa mais, agora você tem o seu marido. O seu pai não pode opinar mais na sua vida. A sua mãe não pode opinar mais na sua vida. E todas as pessoas que casam, mas ficam deixando os pais opinar, mandar, sugerir, os casamentos acabam trazendo problema. Não tem um casamento feliz, é um casamento problemático. Tá? Não, entenda uma coisa, não quer dizer com isso que você vai viver com raiva dos seus pais, você vai brigar com eles, não. Você tem convívio com ele, tem amizade com ele, normalmente. Só que na sua vida, agora é você e seu marido, agora você tem a sua família, assim como seu pai tem a família dele, que ele é a esposa dele.
Assim como a sua mãe tem a família que ela e o marido dela, agora você tem a sua família. Por mais que você não esteja vendo, você e o seu marido, você e a sua mulher, estão unidos até que a morte os separe. Quem uniu? Deus. Se Deus uniu, ninguém, absolutamente ninguém, pode separar. Ninguém. O que Deus fez não tem condição de nenhum ser humano desfazer. Está unido, casou, acabou. É o que Jesus disse. E os dois se tornaram uma só carne. Desta forma já não são dois, mas sim uma só carne. Deus não vê como duas pessoas, não, porque aqui está o marido, ali está a esposa aqui, o marido ali. Não, é uma só carne, uma só pessoa para Deus. E isto nós temos que entender da seriedade que as mulheres principalmente dão a entender, que parece que elas e os filhos, não, porque o filho nasceu do meu ventre, isso não. Nasceu, mas não é uma só carne, não. Esse menino vai crescer, essa menina vai crescer, a mãe depois vai unir sua pessoa, vai casar, vai ter a família dela, vai deixar. Agora você e seu marido estão juntos, permanecem juntos, permanecem unidos, até que a morte os separe. Até a morte, enquanto um dos dois não morrer, estão juntos. Essa que não é a única palavra, não tem condição de mudar, de desvirtuar como o que os fariseus queriam, né? Como acabaram levando Moisés a falar uma coisa, foi Moisés que falou, não foi Deus. É o que Jesus está mostrando, foi Moisés que falou isso aqui, falou para a dureza do coração de vocês, tentando compreender a dificuldade que vocês têm de perdoar. Mas não foi assim, do início não foi assim. Então são uma só carne. E os dois tornam uma só carne, dessa forma já não são dois, uma só carne. Versículo 9. Portanto, o que Deus uniu, não separe o ser humano. Não é juiz, não é advogado, não é marido, mulher, pai, mãe, não é ninguém que pode separar o casal. Não é ninguém que pode fazer com que o divórcio realize diante do Senhor. Diante de Deus é impossível existir divórcio. Diante de Deus não existe divórcio. Este papel que dão por aí, que a justiça determina, não está divorciado, para Deus não vale nada aquilo. O casamento começa a existir. O divórcio inexiste para Deus. Portanto, não podemos crer, não, porque não. Paulo fala muito bem sobre isso, ele fala lá em 1 Coríntios, ele fala lá em Efésios, da mesma forma como se nós cremos na palavra de Deus, nós cremos que Jesus é o cabeça da igreja, nós cremos que nós nos unimos a Jesus está liderando a igreja, assim como nós sabemos disso pela palavra, pelo evangelho, essa união que nós não vemos com os olhos físicos, nós não estamos olhando para ela, estamos vendo Jesus unido à igreja. Nós vimos pelos olhos da fé, nós vemos pela fé. Por esse motivo, de igual forma e de igual maneira, também o marido e a mulher estão unidos até que a morte separe. Apesar de não vermos pessoalmente isso, nós não vemos com os nossos olhos físicos, mas é real, é a palavra de Deus. E quando nós teimamos em não aceitar e desconsiderar isso, nós estamos rejeitando a palavra do Senhor, estamos rejeitando o próprio Senhor Jesus. Versículo 10, mais tarde, quando estava em casa mais uma vez, os discípulos indagaram Jesus sobre o mesmo assunto. Então ele lhes explicou: todo homem que se separar da sua esposa e se unir a outra mulher estará cometendo adultério contra a sua esposa. Da mesma maneira, se uma mulher se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará igualmente caindo em adultério. Então pronto, os discípulos foram, depois ali, quando estava só com eles e Jesus, foram questionar Jesus: mas vem cá, como é que é essa história mesmo que o senhor contou ali? Jesus falou: olha, o homem que casou
Se ele separar, ele comete até no adultério. A mulher casou, se separar, casar novamente, comete adultério. Ou seja, não existe divórcio. Essas pessoas que dizem estar no segundo casamento, na verdade está em pleno adultério. Que eu falo adultério continuado. Então não existe nenhuma alternativa. Falar não, porque ele brigava, porque ele era homossexual ou ela era homossexual, porque batia, porque deixaram bater, porque era embriagado, porque faltavam as coisas em casa, porque cuidava. Nada, não existe a menor possibilidade de qualquer motivo, apresentar qualquer motivo que possa justificar o divórcio. Nada. Porque está assim, tão unido. Deus uniu, daí. Então, para evitar isso, o que as pessoas têm que fazer? Pensar muito bem antes de casar, para saber se realmente estão preparados para enfrentar um casamento. Porque saber que quando casou é até o final da vida. Então, se não estão preparados, é melhor não casar. É melhor não casar porque o casamento pode ser uma fonte de bênção, pode ser uma fonte de conduzir ao inferno. Porque se você divorciar, você vai padecer por toda a eternidade. Então não existe, Jesus deixa bem claro que não existe meias possibilidades de ninguém que você é casado de novo. Casamento só. As pessoas ficam tentando, com muitas pessoas ainda hoje. Ainda tentam, não, mas Deuteronômio, não interessa o que Moisés falou, deixou de falar, o que quer que seja. Fala o que Jesus disse. É só isso aqui, no versículo 11 e 12. Ele certificou: todo homem que se separar da sua esposa e unir-se a outra mulher estará cometendo adultério contra a esposa. Da mesma maneira, se uma mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará igualmente caindo em adultério. Encerrou esse assunto. Versículo 13. E aconteceu que as pessoas traziam crianças para que Jesus lhe impusesse a mão, mas os discípulos repreendiam o povo. Todavia, quando Jesus notou que se passava, ficou indignado e lhes advertiu: deixa vir a mim os pequeninos, não os impeçais, pois deles é o reino de Deus. Com toda certeza vos asseguro, aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, jamais terá acesso a ele. E em seguida, Jesus abraçou as crianças, impôs-lhe as mãos e abençoou. Então, as pessoas queriam trazer as crianças para Jesus colocar a mão na cabeça delas ali, orar, abençoar. E os discípulos começaram a pedir, falou: não, o negócio de ficar trazendo criança aqui, não, deixa. Não, tem criança para atrapalhar, não, afasta essas crianças para lá, não. Aí Jesus viu, Jesus foi indignado. Deus falou: não, deixa as crianças vir. Pode deixar elas vir, e abraçou elas, impôs as mãos na cabeça dela, e orou por elas, disse não, e abençoou. Ele falou: não, as crianças, para todos nós, quem quiser entrar no reino do céu, tem que se tornar igual uma criança. Tornar-se igual uma criança a pessoa confiar plenamente no Senhor. Assim como uma criança confia plenamente, cegamente no seu pai, na sua mãe, uma criança, ela depende de tudo dos pais dela. Desta maneira, nós temos que ser diante do nosso pai. Nós temos que confiar, crer, ser dependente totalmente dele. É isso que nós temos que fazer. Se nós não nos tornarmos como criança, não sermos inocentes como criança, jamais entraremos no reino do céu. Jamais alcançaremos salvação. E se nós não somos salvos, nós vamos para a perdição. Ou salvação ou perdição. E quem for para a perdição, exatamente, vai padecer por toda a eternidade. Esse sofrimento jamais é imaginável. Então, vamos nos tornar como crianças, vamos crer cegamente no Senhor. O que a palavra diz, o que Jesus diz através da palavra, através do Evangelho, esta é a verdade, é isso que nós temos que seguir, é isso que nós temos que praticar, é isso que nós temos que viver. E acabou. Ah, mas eu acho não que nós achamos, o que as pessoas acham, o que deixam de achar, não interessa. E sim o que Jesus disse, é nos confiarmos plenamente nele, nos tornarmos como criança diante dele. Quando nos tornamos assim, nós somos vitoriosos nele. Versículo 17, colocando-se Jesus a caminho,
correu um homem ao seu encontro, ajoelhando-se. Indagou-lhe: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Então Jesus está ali, quando ele começa a caminhar, então vê um homem correndo, ali ajoelha-se diante dele e fala: ô bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Né? O que eu faço para mim alcançar a salvação? O que eu faço para mim ser salvo? Jesus então olha e fala: vem cá, por que você está me chamando de bom? Só um que é bom é Deus. Ou então, seja, você está me reconhecendo, sabe quem eu sou, né? Porque bom mesmo nós sabemos, só existe um, que é o Senhor. O Senhor é bom. Em todo tempo ele é bom. Então, como ele veio diante de Jesus ali falando: ah não, o Senhor, bom mestre. Aí Jesus falou: não, mas peraí, rapaz, se você só um seu sábio, só tem um que é bom, que é Deus. Você está me chamando de bom, então você está reconhecendo, você sabe que eu sou Messias, você sabe que eu sou filho de Deus, você sabe que eu sou enviado por Deus. Ele reconheceu, porque senão ele não chegaria diante dele chamando de bom mestre. É isso que Jesus está mostrando para ele. Então é assim, porque nós, como sempre eu disse agora há pouco, como nós sabemos que bom mesmo é o Senhor. Aí Jesus começa a responder ele, fala: olha, dizendo, versículo 19, tu conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Deus falou: olha, você conhece todos esses mandamentos, né? Ou seja, nós temos que obedecer o evangelho. Não mata, não rouba, não engana, não mentira, não faz perjúrio, não faça nada errado. Você conhece o mandamento, você não pode fazer nada disso, né? Você conhece? É isso que Jesus está perguntando para ele. Porque ele vem querer saber como faria para herdar a vida eterna. Então Jesus apresenta os mandamentos, que é os mandamentos até hoje. Por que esses mandamentos? Não aqueles 10 mandamentos, mas hoje Jesus deixou 2 para nós: amar o seu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Aí resume tudo, porque se nós amamos a Deus, nós obedecemos Ele em tudo. Se eu amo o próximo, eu não vou furtar, não vou enganar, não vou mentir, não vou adulterar, não vou fazer nada disso, porque eu amo o meu próximo. Se eu amo o próximo como a mim, eu não vou fazer nada de errado. Então Jesus falou: olha, você conhece então os mandamentos? Aí olha o que ele responde. No versículo 20, o que o homem declarou: mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Mestre, mas desde a adolescência que eu pratico isso. Desde a adolescência eu nunca fiz nada de errado. Eu nunca furtei, roubei, adulterei. Eu nunca fiz nada disso não. Eu tenho obedecido os mandamentos, eu tenho guardado os mandamentos. Então, aparentemente era um homem sério, era um homem que praticava a palavra, vivia, fazia o que era certo. Mas nós vamos descobrir que, apesar de não fazer nada de errado, tinha uma coisa que impediu a salvação desse homem. Uma coisa. Versículo 21. Então Jesus olhou com compaixão e lhe revelou: contudo, te falta algo mais importante. Vai, vende tudo o que tens, entrega os pobres e receberás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Eu falei: não, olha, só tem uma coisa, você tem feito sim, mas tem uma coisa que falta em você. Vende tudo que você tem. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Jesus não disse: olha, vende tudo que vocês têm e traz aqui para mim, dá para o meu ministério, entrega para o tesoureiro, traz uma oferta. Falou: não. Vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres. Dá lá. Aí depois disso aí você vem e me segue. Não vem me seguir com dinheiro, com fardo pesado, com negócio de dinheiro não. Vende tudo lá. Dá tudo dinheiro para os pobres.
Aí você vem e me segue. Aí sim, aí você vai alcançar a vida eterna. Aí você vai conseguir salvação. Versículo 22. Diante disso, o homem abateu-se profundamente e retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. Diante dessa situação, o que o homem fez? Ele ficou triste, porque ele era agarrado ao dinheiro, ele era um homem rico, ele não queria abrir mão. Ou seja, o Deus dele, na verdade, era o dinheiro. Ou seja, a prioridade dele era o dinheiro. A prioridade não era o Senhor. Porque quando o Senhor falou, não, vende tudo, dá para os pobres, e você vem e me segue, ele abriu mão, falou, não vou seguir o Senhor. Ele não quis seguir Jesus. Ele preferiu os bens materiais. E assim são muitas pessoas. Hoje que nós vemos as pessoas que tudo para elas são bens materiais, é adquirir coisas materiais, é ter dinheiro. Ah, não, eu tenho que ter, eu tenho que me preocupar com a minha aposentadoria, eu tenho que me preocupar de deixar as coisas para meus filhos, eu tenho que me preocupar de fazer isso, eu tenho que me preocupar de fazer aquilo, e afasta-se do Senhor. São muitos que vão para templo, ali no engano, ali vai pedir dinheiro a Deus. Ah, não, se eu me dar dinheiro, fazer com que eu consiga isso, e os pregadores desonestos, picaretas estão aí, estão tudo falando, ah não, deve sim, você pode pedir de que Deus vai multiplicar, Deus vai abençoar, Deus vai triplicar, participa dessa, daquela campanha, esse tipo de coisa, né? Então, eles não amam o Senhor. Jesus mostrou, falou, olha, esse rapaz era bom, ele era honesto, trabalhador, ele não fazia nada de errado, mas amava o dinheiro. Então, às vezes você pode falar, não estou fazendo nada de errado, faz tudo o que é certo, mas onde é que estão os bens materiais na sua vida? Onde está o dinheiro na sua vida? É em primeiro lugar? É em primeiro lugar que tem sua vida? Porque se tá, você não vai ser salvo. Se as coisas materiais é em primeiro lugar na sua vida, não vai ser salvo. Então tem isso que impediu. O homem era uma pessoa boa, mas o que atrapalhava era o dinheiro. Versículo 23. Então Jesus, observando ao redor, declarou aos seus discípulos: quão difícil é para aqueles que possuem muitos bens ingressar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos diante de tais palavras. No entanto, Jesus insistiu em lhe afirmar: filhos, entrar no reino de Deus é de fato muito difícil. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, do reino de Deus. Jesus então fala com os discípulos, olhando e falou, olha, quando viu o rapaz, ou seja, rejeitou o reino por causa do dinheiro, para seguir com o dinheiro, para continuar com o dinheiro, não quis abrir mão de nada. Jesus falou, olha, é quão difícil, né? Para as pessoas entrar no reino de Deus, é muito difícil ingressar no reino de Deus. Aí os discípulos ficaram perplexos, falaram, caramba, quer dizer que é difícil? Jesus falou, não, de entrar para o então Jesus insistiu em afirmar, entrar no reino de Deus é de fato muito difícil. É muito difícil, é isso que Jesus fala. As pessoas acham que é fácil. Ah, não, eu já confessei Jesus como meu Salvador, eu estou salvo. Tá nada. Não tá, não. Entrar no reino é muito difícil. E Jesus deixou isso bem claro. Ele falou isso bem claro aqui no versículo 24. Ele falou, é muito difícil entrar no reino de Deus. E agora ele falou, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, aí quando Jesus está falando que é mais fácil, nós estamos falando aqui do camelo. Tem alguns teólogos, historiadores, que quer dizer que não, porque tinha uma porta pequena, a menor porta, em Jerusalém, no templo, que chamava-se agulha, assim. Então, ou seja, com o camelo passar, teria que ajoelhar. Então o camelo não passaria, porque o camelo não ia ajoelhar para passar. Mas, a bem na verdade, nós sabemos que ele está se referindo aqui, o camelo que se refere aqui, é uma espécie de cinto, um cinto de pano, tipo um tecido, uma toalha, um lençol, que as pessoas usavam antigamente na cintura. Amarrando ali, que você vê as pessoas, aquelas vestes antigas,
tipo aquele vestidão, né? Tanto homem quanto mulher usava as túnicas. Então tinha uma cinta ali no meio ali que amarrava de pano. E Jesus está falando, fala, escuta, é mais fácil um tecido aquele, um pano, quase como um lençol, passar no fundo de uma agulha, consegue um buraquinho pequenininho ali. É mais fácil isso acontecer do que um rico entrar no reino de Deus. Ou seja, está mostrando a impossibilidade de um rico entrar no reino do céu. E as pessoas temem ser ricas, né? Mas por que fala? Porque para você ser rico, você tem que amar o dinheiro. Você valoriza o dinheiro. Quando a nossa preocupação é o Senhor, servir o Senhor e não o dinheiro, não ficar preocupado com o dinheiro, nós caminhamos para a salvação. Mas agora, quando nós estamos preocupados com o dinheiro, só preocupados em comprar, em ter, obter cada vez mais e mais, nós estamos longe do reino de Deus. E aí eu fico sem entender por que muitas pessoas vão a templos querendo ficar ricas. O pastor está dizendo que vai multiplicar por 100, por 1000, que vai ter dinheiro isso, vai ter dinheiro aquilo. As pessoas estão querendo. Você vê que é totalmente contrário à palavra de Deus. Versículo 26. Os discípulos ficaram muito assustados e comentavam uns com os outros. Sendo assim, quem conseguirá salvar-se? E Jesus, fixando-lhes o olhar, lhes revelou: para o homem isso é impossível. Todavia, não para o Senhor, pois para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a declarar para Jesus: eis que nós tudo abandonamos para te seguir. Garantiu-lhe Jesus: com toda certeza vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho ou bens por causa de mim e do evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mães e filhos e propriedades, e com ele perseguições, mas no mundo futuro a vida eterna. Todavia, muitos primeiros serão os últimos, muito últimos serão os primeiros. Então, nós sabemos a incompatibilidade entre dinheiro e riqueza e o reino dos céus. Nós lemos hoje Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, até o versículo 31. Toda dúvida nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.